Eu já construí e escalei uma empresa de tecnologia. Foram anos usando o que existia de mais avançado naquele momento para construir produto, formar time, atender cliente, tomar decisão e fazer a empresa crescer. E em determinado momento eu estava operando uma organização com aproximadamente 300 pessoas. E hoje eu tenho uma convicção muito clara: se eu começasse uma empresa agora, como eu estou começando, eu construiria de forma completamente diferente. E não porque a minha empresa foi mal construída, muito pelo contrário, ela continua funcionando e funcionando muito bem. Não porque as pessoas que estavam lá ou estão lá estão trabalhando errado, mas porque o contexto mudou. A tecnologia, ela mudou. A quantidade de inteligência disponível, ela mudou. E o que uma máquina consegue executar também mudou. E isso muda todas as premissas usadas para se construir uma empresa. Então, nesse vídeo, eu quero bater um papo com você sobre o que significa construir uma empresa AI Native em 2026 ou a partir de 2026. E não, eu não vou falar sobre ferramenta da semana, eu não vou fazer uma lista de prompts e eu também não estou falando de colocar um assistente de inteligência artificial em cada departamento. Eu quero falar sobre uma coisa mais profunda. Como a gente redesenharia uma empresa se começasse hoje, já partindo do princípio de que a inteligência e agentes são abundantes. A maior parte das empresas que a gente conhece foi construída em um mundo de restrições completamente diferente. O software, ele era caro, ele era demorado para construir. As informações ficavam espalhadas, o conhecimento vivia e vive ainda na cabeça das pessoas. Coordenar trabalho exigia reunião, relatório, gerente, apresentação e uma quantidade enorme de comunicação humana. A hierarquia, ela não surgiu por acaso. Ela era uma maneira de distribuir ordens, consolidar informações e permitir que uma organização grande funcionasse, e funcionou. É engraçado que eu tô falando aqui meio no passado, né, como se isso fosse o passado das empresas, mas na verdade não é, né, é a realidade ainda. Os empresários construíram empresas extraordinárias nesse modelo, empresas construídas com décadas de trabalho, risco, sangue, suor, e muito amor e muita paixão também, que eu vejo nos olhos desses donos. Então o ponto não é desrespeitar esse legado, desrespeitar o que foi construído. O ponto é reconhecer que essas empresas foram construídas para um mundo completamente diferente, um mundo que ele não existe mais. Hoje nós conseguimos gerar software muito mais rápido, conseguimos transformar reuniões em contextos, em gravações, conseguimos analisar milhares de interações e conseguimos delegar tarefas a agentes. Conseguimos fazer uma pergunta em linguagem natural para uma quantidade de informação que nenhum ser humano conseguiria sequer processar, sequer ler. Só que a maioria das empresas continua operando com a mesma arquitetura e vão continuar operando com a mesma arquitetura de novo, né? Parece que eu estou falando do passado, de uma década passada, de um século passado. Não, é que eu já estou vendo meio que o futuro. Então, para mim, parece que são empresas que ficaram muito para trás, né? Mas eu tô falando aqui no passado e enquanto eu vou racionalizando aqui, eu vou vendo que parece que são como as empresas funcionam hoje. Só que a maioria das empresas continuam operando com a mesma arquitetura. Elas colocam uma tecnologia nova em cima de um modelo antigo. E isso pode até gerar alguma produtividade, mas não gera transformação. Não adianta a gente pegar um processo antigo e colocar uma tecnologia nova e imaginar que a gente vai ter grandes resultados. É como colocar um motor muito potente num carro que não foi projetado para ele. Qual que é o ponto? A pergunta não é apenas como eu uso inteligência artificial para fazer essa tarefa mais rápido. A pergunta mais importante é essa: se essa capacidade existisse quando a minha empresa foi desenhada, ou quando esse processo foi desenhado, esse time foi criado, essa pessoa foi contratada, eu teria desenhado a empresa dessa maneira? Uma empresa AI Native não é simplesmente uma empresa que usa inteligência artificial. Hoje todo mundo usa inteligência artificial de alguma forma, né? As pessoas que estão no mercado, muitas delas já tiveram uma experiência com inteligência artificial. Uma empresa AI Native, ela é construída ou ela é redesenhada assumindo desde o início que a inteligência, o software e agentes podem estar presentes em toda operação. E isso afeta como a empresa guarda o conhecimento. A empresa toma as decisões, como ela atende os clientes, como que ela mede resultado, como essa empresa aprende e até como define o que precisa ser feito por uma pessoa e o que deveria ser feito por um agente. Mas existe um cuidado muito importante aqui, porque a inteligência artificial ela não é o objetivo. Eu
sempre falo isso. Se você já me segue aqui há algum tempo, você sabe que eu sempre falo que a tecnologia é o meio, ela nunca é o fim, né? O resultado, ele continua sendo o fim. Então, se uma iniciativa ela não aumenta a receita, ela não reduz custos, se ela não melhora a eficiência, se ela não aumenta a velocidade, se ela não melhora a experiência do cliente ou cria alguma capacidade estratégica, eu começaria a fazer perguntas. Porque no final do dia, uma empresa não precisa parecer moderna, ela precisa ficar melhor. Bom, o primeiro princípio que uma empresa AI Native precisa ter é que ela precisa ser consultável, né? Então, quando eu operava uma empresa com aproximadamente 300 pessoas no seu máximo, eu participava de muitas reuniões e existiam projetos acontecendo ao mesmo tempo, muitos deles, né? Clientes com necessidades diferentes, decisões estratégicas, táticas, operacionais sendo tomadas todos os dias. Nós tínhamos relatórios, tínhamos indicadores, nós tínhamos painéis de gestão, mas hoje eu percebo que existe uma ilusão de visibilidade. Eu recebi uma versão comprimida da empresa. A informação ela precisava passar por alguém que participou de uma reunião, que prestou atenção ou não prestou atenção, que interpretou o que aconteceu e decidiu o que era importante e levou aquilo para outra pessoa. E em cada passagem, uma parte de contexto desaparecia, ou poderia desaparecer, ou pode desaparecer. Um painel, ele ajudava a responder as perguntas que nós já sabíamos que deveríamos fazer. Mas e as perguntas que ninguém previu? Quantas vezes um cliente reclamou do mesmo problema nos últimos 3 meses? Quais decisões importantes foram tomadas e nunca foram executadas? Onde 2 departamentos estão trabalhando com premissas contraditórias? Ou, pelo amor de Deus, onde 2 departamentos estão trabalhando na mesma coisa? Se você tem uma empresa desse tamanho, você sabe que isso não é uma coisa de outro mundo, né? E também, quais projetos parecem saudáveis no relatório, mas acumulam pequenos sinais de risco? Que problema surgiu em reuniões diferentes e ninguém percebeu que era o mesmo problema? No modelo antigo, responder assim dependia de encontrar as pessoas certas e reconstruir o contexto. Você sabe o que eu estou falando, né? Quantas reuniões existem numa empresa tradicional? Quantos relatórios, quantos documentos ficam circulando para tentar dar visibilidade para a empresa, né? E nesse novo modelo, as reuniões, as decisões, os documentos, os projetos, CRM e integrações relevantes podem tomar uma memória organizacional viva, né? O que a gente tem chamado de construir o cérebro dessa empresa. E a liderança pode conversar com esse cérebro, pode conversar com essa memória. No modelo antigo, a informação ela precisava subir pela hierarquia. E no modelo AI Native, a liderança pode conversar com a própria organização, né? Como se ela pudesse conversar e perguntar com aqueles dados organizados e saber o que está acontecendo. E essa, na minha cabeça, é a diferença entre um painel de gestão e uma empresa que ela é consultável. Porque o painel ele vai responder as perguntas que foram previstas. Porém, uma empresa consultável consegue responder perguntas que ninguém previu. Isso não serve só para o CEO que está pilotando ali a empresa. Ele serve para quem lidera uma transformação, para quem opera, para quem atende o cliente, para quem precisa tomar uma decisão melhor. O segundo princípio parte da pergunta que, para mim, deveria ser feita em todos os processos de uma empresa. O que ainda precisa ser trabalho humano? E o que já pode ser trabalho de máquina ou agente? Essa fronteira mudou muito recentemente. Hoje, os agentes já conseguem navegar em sistemas, criar acessos, organizar informações, pesquisar, comparar alternativas e executar sequências inteiras de tarefas. Eu, Rodrigo, eu já uso agente para comprar ingresso, para agendar exame, para criar conta, operar sistemas e, obviamente, né, para construir a minha empresa atual. E há pouco tempo delegar esse tipo de trabalho não era uma possibilidade real. Por isso, não faz sentido olhar para o passado e dizer que todas as empresas estavam fazendo tudo errado. Agora faz sentido, certo? Elas operaram dentro de uma fronteira tecnológica daquele momento. Só que a fronteira mudou. E mudou muito recentemente, né? Não faz muito tempo. Se você pensar o tempo que você conhece o ChatGPT, e tudo que pode ser delegado com segurança deveria ser analisado para delegação. Isso inclui trabalho determinístico e cada vez mais parte do trabalho probabilístico, desde que exista contexto, governança e controle. O que significa delegar trabalho probabilístico? Porque hoje os agentes eles têm o cérebro, né, que são os modelos por trás, são os LLMs, e isso faz com que a gente consiga delegar algo que antes não podia ser automatizável, não poderia ser criada uma automação porque precisava de discernimento, precisava de pensamento.
E hoje a gente tem essas tecnologias que ajudam a gente a pensar. Então as máquinas elas podem assumir a execução repetitiva, síntese, monitoramento, coordenação, preparação de decisões, e os humanos deveriam se concentrar em julgamento, discernimento, responsabilidade, criatividade, o relacionamento, né, apertar a mão do cliente, as estratégias e as decisões de altíssimo valor. E cara, eu não quero suavizar a consequência disso, né? Assim, porque em muitos processos, inteligência artificial ela vai reduzir a quantidade de pessoas necessárias para produzir o mesmo resultado. Times menores, eles podem ser sim uma consequência real. Mas eu, Rodrigo, eu não entro numa empresa com o objetivo inicial de demitir pessoas. O objetivo é produzir resultado, sempre resultado, aumentar a eficiência, ganhar velocidade e manter a empresa competitiva. A pergunta não é quantas pessoas a gente consegue cortar. A pergunta é qual é a melhor forma de produzir esse resultado agora que as máquinas conseguem fazer parte maior desse trabalho, agora que nós temos essa tecnologia, agora que nós temos agentes, agora que nós temos os modelos de AI, essa deveria ser a pergunta que a gente deveria fazer. Então o meu trabalho, ele é muito mais sobre ajudar as empresas a responder o que hoje, com a tecnologia que a gente tem, o que é trabalho que deveria ser executado por um ser humano e o que é um trabalho que deveria ser executado por uma máquina, por um agente, e depois ajudar a redesenhar a empresa para a era dessa inteligência abundante, né? Começando por processos, áreas, enfim, é um processo um pouco longo, mas tornar a empresa consultável ainda não é o fim. Consultar é melhor que ficar cego. Só que uma empresa verdadeiramente AI native também precisa ela transformar a inteligência em ação, né? Observar o resultado e aprender com ele. Pensa no atendimento do cliente, que o sistema captura as conversas, ele identifica o padrão de uma reclamação e consulta decisões anteriores e informações do produto, ele sugere ou ele executa uma ação dentro das regras que são definidas ali dentro do escopo dele e observa se o problema foi resolvido e usa esse resultado para melhorar a próxima resposta de atendimento para o próximo cliente. Isso é um ciclo fechado. Captura, memória, inteligência, ação, resultado, aprendizado. E julgamento humano nos pontos que exigem responsabilidade, sensibilidade ou uma decisão de alto valor. Então, a empresa deixa de apenas registrar o que aconteceu e ela começa a fechar esse ciclo, ela começa a melhorar por meio do próprio uso. E aqui entra a governança, né? Um agente não deve simplesmente receber acesso irrestrito e sair tomando decisões, né? A empresa precisa definir claramente o que esse agente pode fazer sozinho, né? O que precisa de aprovação humana, o que precisa ser registrado, né? Como que a gente avalia a qualidade desse agente. Como interrompemos o sistema quando algo sai do esperado. Porque autonomia sem contexto e sem governança não é transformação, cara, é risco. Por isso, antes de automatizar, a gente precisa tornar a empresa legível, né? Porque conhecimento preso na cabeça de alguém, numa conversa privada ou numa reunião que não foi registrada, não pode ser usado pela inteligência da organização. Então, primeiro vem o contexto e depois vem a autonomia. E aqui que talvez esteja a parte mais difícil de toda essa história, porque a tecnologia, por incrível que pareça, não é o maior desafio. Nunca foi o maior desafio. A tecnologia ela evolui muito rápido. O comportamento humano não. E eu vi isso lá na minha última empresa, porque a gente tinha e tem uma tecnologia que pode melhorar muito o processo das empresas que contratam a Docket. Porém, a maior dificuldade que eu aprendi ali ao longo dos anos não era que o nosso produto poderia e pode mudar a vida das empresas que utilizam ele, mas é mudar o comportamento de uma empresa tradicional, gigantesca, que funciona de uma forma há 40, 50, 60 anos, às vezes fazendo da mesma forma. Então, assim, comportamento humano é uma coisa complicada de se mudar. Então, a gente fala muito de tecnologia, inteligência artificial, mas no final do dia a gente tem que entender que, no final do dia, é humano lidando com humano, e é comportamento humano, né? Então, a gente precisa entender isso e colocar isso na equação também. Então, os hábitos, os incentivos, cultura, estruturas de poder, formas de gestão, elas tendem a mudar muito devagar. Então, você pode comprar uma ferramenta em um dia, mas não transforma uma empresa em um dia, né? Se a liderança continua tomando decisões da mesma maneira, né? Se o conhecimento continua sendo protegido como
fonte de poder, se as pessoas continuam sendo premiadas pela quantidade de iniciativas e não pelo resultado entregue, se ninguém confia no sistema, a tecnologia vira apenas uma camada de complexidade. A transformação começa na liderança, a transformação acontece de dentro para fora, igual com a gente aqui, né? É de dentro para fora. E exige uma relação diferente entre empresa, pessoas e tecnologia. E por isso que eu respeito o legado. E respeitar o legado é tão importante. Você não transforma uma empresa tratando quem construiu como hoje você está ultrapassado, hoje você vai ficar para trás. Você transforma mostrando que o contexto, né, a situação mudou e preservando o que aquela empresa tem de extraordinário e ajudando as pessoas a escrever o próximo capítulo. Bom, dito isso, se eu tivesse que começar essa transformação hoje dentro de uma empresa existente, eu não começaria comprando dezenas de ferramentas. Eu também não começaria tentando transformar a empresa inteira ao mesmo tempo, como eu disse agora há pouco. Eu faria essas 5 coisas, tá? Primeiro, eu escolheria um processo relevante. Algo que tem impacto em receita, custo, eficiência ou experiência do cliente. São sempre essas alavancas que eu busco nos nossos clientes aqui. Segundo, eu mapearia onde a informação nasce, por onde ela passa e onde ela se perde. Quais decisões dependem de reunião? Quais respostas dependem de encontrar a pessoa certa? Onde o contexto fica preso? Terceiro, eu perguntaria etapa por etapa o que realmente precisa ser humano e o que já pode ser delegado para uma máquina, para um agente. Quarto, criaria a memória e o contexto antes de buscar autonomia. E quinto, eu fecharia um primeiro ciclo mensurável. Então, capturar, entender, agir, medir o resultado e aprender. Não precisa começar uma transformação gigantesca, precisa começar direito, olha que coisa, mas precisa começar com um problema real e precisa medir o resultado. Eu organizei esse modelo em um material chamado AI Native Transformation Playbook. Ele é um playbook executivo gratuito para empresários e líderes que precisam transformar uma empresa existente. E ele vai ajudar você a entender onde a sua empresa está hoje, mapear oportunidades, separar o trabalho humano do trabalho da máquina, priorizar essas iniciativas por retorno e estruturar os primeiros 90 dias da sua transformação. Não é um material sobre ferramentas, é um material para tomar decisões e começar a construir. O link está aí na descrição e você pode baixar gratuitamente e usar com o seu time. As empresas existentes não foram mal construídas, elas foram construídas para um mundo que não existe mais, não tem volta. E agora nós temos a oportunidade de preservar tudo que eles construíram de valioso e redesenhar a forma como trabalham, decidem e aprendem. A próxima geração de empresas não vai apenas usar inteligência artificial, ela vai aprender a operar com a inteligência abundante. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, já clique em se inscrever, dá o joinha, compartilha com aquele seu amigo que está tentando implementar uma transformação dentro da sua empresa com a tecnologia que a gente tem hoje. Eu devo produzir conteúdo mais falando sobre essa transformação que vai acontecer daqui para frente. O que eu entendo é que existem milhões de empresas no mundo, existe uma tecnologia nova e as empresas vão precisar implementar essa tecnologia para irem para a próxima fase. Então, essa é a grande oportunidade, disso que eu quero falar. Se inscreve no canal e tamo junto. Bora até a próxima. Falou!